Olá, meus alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, que vocês tenham aproveitado aí o final de semana para curtir, para descansar e principalmente para estudar. Hoje, a nossa aula de história, a gente vai para o capítulo 2, na página 200, a gente vai falar sobre o cotidiano aí do Império Romano do Oriente, que vai fazer toda a diferença na avaliação de vocês. Como assim, tia Dani, avaliação? Isso mesmo, a partir de segunda-feira vocês já vão estar fazendo as provas de vocês. Essa semana vocês vão estar recebendo, então, o roteiro das provas. Na agenda de hoje, eu já vou estar colocando ali algumas páginas para vocês estarem estudando, né? Mas assim, lembrando que quem vem fazendo as atividades, quem vem assistindo as videoaulas, não vai ter dificuldade com a prova de história. A prova de história está super fácil. É só prestar atenção, tanto na aula de hoje e também ficar ligado aí nas páginas que a tia vai estar colocando na agenda do dia para você estar estudando e já se antecipando aí, para que na próxima semana você esteja preparadíssimo para esta prova, ok? Vamos lá então, pega o livro de história, pega o marca-texto, vai sublinhando aí as informações que te chamou mais atenção e vamos aí para a página 200 para a gente falar sobre esse cotidiano aí do Império Romano do Oriente, ok? Vocês estão vendo aí que no primeiro tópico tá falando do cesaropapismo, né? Política e religião juntas. Esse nome todo junto mesmo, tá, gente? Cesaropapismo, isso mesmo, tá? Lá o Império Romano do Oriente, ele era cristão, a religião realmente tinha uma grande importância aí naquela sociedade, considerado aí o representante mesmo de Deus na terra, o imperador, que era a autoridade máxima nos assuntos terrenos como nos assuntos divinos, isso mesmo. Então, seu poder ele era superior ao do patriarca, o chefe religioso do Império do Oriente. Então, dessa forma, o imperador ele detinha ali todo o poder político, como César romano, e o poder religioso, né, como o Papa. Então, esse acúmulo de poder aí é chamado de cesaropapismo. Aí por isso que tem a informação aí desse nome, né? Então, o imperador ele tinha aí poder absoluto, né? Mas somente poderia exercê-lo aí plenamente após ter obtido aí, claro, o apoio do Senado, né, do exército e também do povo de Constantinopla. E o governo ele não era hereditário, mas geralmente o imperador ele indicava o seu sucessor. Então os bizantinos procuravam usar a diplomacia para solucionar então questões internas, também questões externas, evitando aí recorrer a algum tipo de guerra. Então para isso eles utilizavam variados métodos, desde a força de argumentação até mesmo o suborno. Já tinha aí a política, a corrupção, né? Então, por influência aí dos romanos até a dinastia justiniana, a língua oficial aí do império foi o latim, mantido nas estruturas e instituições político-administrativas e também na religião. Entretanto, como prevaleciam aí a etnia e a cultura grega nas regiões, no século 6, o grego, então, passou a ser a língua oficial. E aí, a gente saindo da página 200, coloca aí na página seguinte, que a tia vai estar explicando um pouquinho sobre a arte bizantina, sobre mosaico e pintura e também arquitetura, né? Os tópicos aí da próxima página. O que ele fala, então, tia Dani, da arquitetura, né? A arquitetura bizantina também foi marcada aí de alguma forma pela religião, né, que se manifesta aí na edificação aí das igrejas e também mosteiros. As igrejas são caracterizadas aí pela estrutura aí, de base quadrada e pela cobertura aí em cúpula, né? E havia também a arquitetura profana. Inclusive essa palavra ela tá em destaque aí no livro de vocês. Confere lá no glossário, tá? Que expressa aí que expressava aí nos palácios, também nas pontes e também banhos públicos. Então confere essas imagens que tem aí no livro de vocês para vocês entenderem melhor. E falando um pouquinho sobre mosaico e pintura, né, que na arte bizantina aí obras elas
obras mosaicos e pinturas caracterizavam-se aí pela frontabilidade, né, de expressões artísticas que expressavam o que, Tidane? Figuras desenhadas de frente. Trata-se aí de uma característica das obras daquele período. E aí falando sobre a arte bizantina, né, a cultura bizantina ela sofreu aí uma influência de muitos povos, como os gregos e os romanos, persas e árabes, e também da religião cristã. E aí vocês têm imagem aí de algumas dessas artes, dessas pinturas, que é importante vocês conferirem aí na página 201. Vamos lá para a página 202, vamos saber aí como era o papel das mulheres, e também para a gente entender aí o que ele traz aí para a gente com relação ao papel da mulher. Vamos aí, né? Assim como ocorria no Império Romano, antes da divisão entre o ocidental e o oriental, as mulheres do Império Romano do Oriente também tinham influência política e autonomia para realizar negociações comerciais quando os homens da família, né, estivessem impossibilitados de fazer. Então, algumas mulheres aí influenciaram muito a política imperial. Se liga nesse parágrafo que a tia está explicando agora, tá? É o caso da imperatriz Teodora, esposa aí do imperador Justiniano, né, que juntos eles governaram aí o império entre 527 e 548, ano da morte do imperador. O imperador permaneceu no poder até sua morte em 565. Então, a história de Teodora só pode ser contada aí por meio de escritos do escriba Procópio de Cesárea, né, de Cesareia, aliás, 500 e 565. Ele conta que Teodora abandonou aí, aliás, ela era uma artista, né, e ela abandonou aí aquela realidade que ela vivia ali naquela parte artística. Então, ao casar-se com Justiniano, ela abandonou aquela vida de artista e mostrou-se ali totalmente, extremamente habilidosa para contornar ali os problemas políticos que eram enfrentados pelo imperador. Então, a sua influência ali trouxe importantes conquistas às mulheres, principalmente, como a aprovação de leis que proibiam aí o tráfico de garotas e alterações nas leis de divórcio. Que lá no próximo parágrafo, aliás, no próximo capítulo, a gente vai ver mais informações com relação a essa informação que a gente está vendo aqui no capítulo 2, tá? E falando sobre a questão dos iconoclatas, aliás, iconoclatas, né? Também conhecida como iconoclatas, foi um movimento político-religioso contra a adoração de ícones e imagens religiosas, né? A expressão iconoclasta, que está em destaque aí no livro de vocês, significa aquele que quebra ícones, né? Então, é um movimento o movimento iconoclasta, ele provocou aí um impacto negativo à produção artística bizantina. Tá? O resultado foi a destruição de quê? De muitas pinturas, mosaicos, afrescos também, estátuas também e livros com gravuras que continham ali imagens sacras, né? Além disso, houve também intolerância aos monges, pois a maioria defendia os cultos com o uso das imagens. Então, essa perseguição fez surgir inúmeros martírios, né? Então, em 730, o imperador Leão III, ele proibiu a utilização aí de ícones em cultos, tá? Então, Constantino V, filho de Leão III, fiel às ideias do pai dele, claro, né? Também passou a reprimir quem desobedecesse às ordens, tá? Porque de um lado havia ali os cristãos, tá? Que prosseguiam com o culto às imagens, que consideravam ali para eles imagens santas, né? E do outro lado, aqueles que consideravam aquela prática como uma idolatria, tá? E isso é adoração de ídolos e imagens. É por isso que ocorreu essas mudanças na questão dos iconoclatas, tá? Palavrinha grande, né? Palavrinha complicada.
E aí, deixa eu te falar mais uma coisa. Na prova de vocês de história, tá? Deixa eu só te conferir aqui. Na provazinha de vocês de história, a gente vai falar um pouquinho sobre a revolta de Nica, que a gente explicou na aula anterior. A tia também vai falar sobre o Código de Justiniano. São informações, são tópicos que vocês já fizeram na prova, na atividade, aliás, de vocês, perdão. A gente vai falar um pouquinho sobre Constantinopla, né, a capital. A gente vai falar um pouquinho sobre a atual, qual é o nome da atual cidade, tá? Essas informações a gente vai estar lá colocando nas páginas lá da agenda para vocês estarem estudando. Então, a prova não tá difícil, é basicamente esse capítulo, o 2 e o capítulo 1, que vai estar na prova de vocês, do tema 7, que fala sobre o Império Romano no Oriente. E aí, como eu tinha falado para vocês, toda e qualquer dúvida, a tia tá aqui das 13 até as 17 horas. Com relação tanto às páginas que a tia vai estar colocando na agenda, também com relação à atividade que a tia vai estar colocando hoje para vocês estarem fazendo, que vai ajudar muito mesmo na prova, principalmente com relação às mulheres no Império, principalmente sobre a imperadora Teodora, ok? A imperatriz Teodora. Então, toda e qualquer dúvida, a tia tá aqui das 3 até as 17 horas. Não deixem de fazer as atividades, não acumulem, tá? Porque aí quando você tá acompanhando as videoaulas, que você tá fazendo as atividades, então você não vai ter dificuldade com relação à prova, ok? Beijo, fiquem com Deus. Nosso próximo encontro será amanhã na aula de geografia, que a tia vai estar explicando sobre a prova de geografia. Não percam. Até amanhã, se Deus quiser. Fui, tchau!